sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom, porque Deus é bom, porque Deus é bom e pra sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom e pra sempre sua misericórdia. Porque Deus é bom e pra sempre sua misericórdia. Oh, aplaudimos a ti, amém. Aleluia. Começa agora o programa Encontros de Fé, de Gravataí. Apresentação, Pastor Márcio Santana e equipe. Bom dia, muito bom dia. São 8 horas da manhã, 8 horas e 2 minutos. Manhã de quarta-feira, hoje dia 21 de outubro de 2020. Este é o programa Encontros de Fé. Sou o pastor Márcio aqui da cidade de Gravataí. É sempre bom estarmos juntos. Estamos aqui de segunda a sexta, semeando Jesus, colhendo vidas. Estamos aqui proclamando a palavra de Deus, sempre juntos, trazendo um tema que mutuamente nós nos edificamos. Hoje, quarta-feira, dia 21 de outubro de 2020, hoje é dia de culto na cidade de Gravataí, em várias regiões da grande Porto Alegre, né? E boa parte das igrejas Encontros de Fé, sedes, né, tem culto hoje à noite, né, salvo Novo Hamburgo, que é na terça, né? E as reuniões do meio de semana são reuniões de fé, de socorro, milagres, libertação, onde as pessoas são assistidas em suas necessidades, né? Então, onde temos a oportunidade de ministrar uma palavra que é o socorro de Deus para com a sua vida. Então, hoje à noite, nosso culto na Parada 64, desde já deixo o convite aqui, na Dorival de Oliveira 5931, Parada 64, entra pela rua lateral do salão, né? Aí nos fundos você encontra o estacionamento, nossa portaria, álcool gel, todo o protocolo, e seguimos aí num culto muito abençoado. Tá certo, gente? Faça a sua inscrição, 996-321-740, 996-321-740 é o nosso telefone WhatsApp para agendamento do culto aqui na 64. Então, hoje à noite, a partir das 20 horas, também teremos a nossa transmissão. O culto será transmitido ao vivo. É isso aí, nós estaremos transmitindo o culto de hoje à noite. Também, quinta-feira à tarde, amanhã às 3 horas da tarde estaremos aqui. Um culto também, amanhã à tarde. Sexta-feira à noite, jovens e adolescentes. No culto da tarde, às 3 horas da tarde, na Parada 64. Não precisa inscrição daí. Sexta-feira à noite, jovens e adolescentes, às 20 horas. Sábado, pela parte da tarde, a partir da 1 hora, o programa We Young, né? Programa We Young, jovens e adolescentes. Não sei se já tem chamada, não? Chamada para pôr no ar aí? Estão trabalhando. E domingo, a nossa reunião de jejum, né? Domingo, a nossa reunião de jejum a partir das 9 horas da manhã. Então, né, tá dado o convite, e em seguida eu já quero soltar aí a chamada do nosso jejum, né? Nós temos algumas imagens do nosso último jejum, né, que são 3 minutos de mensagem, de vídeo, algumas tomadas, né, do jejum do mês de setembro, né? Foi muito legal, coloquei ontem, muitas pessoas comentando, né? Mas enquanto o pessoal vai entrando aqui, né, eu vou lendo algumas mensagens do pessoal que está conosco hoje. Então, quem é que está com a gente? A Marileia Fraga. Bom dia, pastor Márcio, Deus abençoe sua vida, seu dia. Obrigado, Marileia. A Ereni também está com a gente. Bom dia, Deus abençoe, Ereni. Da 64, legal o pessoal colocar de que congregação você pertence, o bairro que você mora, se fora de Gravataí, qual é a cidade que você mora.
A Vera Regina também com a gente, bom dia. Abençoado dia, iniciando, ouvindo a palavra de Deus. Porto Alegre, abraço Vera de Porto Alegre, a Cláudia Antunes também, aqui desde cedo, me alimentando da palavra do Senhor. Deus é bom, sua misericórdia dura para sempre. Abraço, Cláudia, da Zona Sul. Kátia Rosane também conosco, bom dia Pastor Márcio, equipe, Deus abençoe a todos, sou da 64, legal Kátia, Deus te abençoe. Quem mais está com a gente? A Vivi Carvalho, bom dia Pastor Márcio, irmãos, Deus abençoe. Abraço, Vivi, Deus te abençoe também. Terem Preste com a gente, bom dia Pastor Márcio, Deus abençoe. Obrigado, Terem. Quem mais aqui? A Marileia coloca aqui, culto abençoado com visita do Pastor André. Que legal, namorada do Vale ontem, que legal, né? O André que esteve ontem, namorada do Vale, junto com o Pastor Adroaldo. A Salete Cardoso Nascimento, bom dia Pastor Márcio, Deus abençoe. Abraço, Salete, também Deus abençoe a Carla Norato, que daqui dando um bom dia pra gente. Quem mais? A Carla Norato bota aqui, bom dia, a paz do Senhor a todos. Opa, pastor, obrigado Carla. A Maria do Socorro, bom dia Pastor Márcio, bom dia Maria, Deus abençoe. Bastante pessoas chegando conosco aqui. Você pode também vamos fazer aqui o que eu chamo a lição de casa. Você aqui, ó, no Facebook, eu estou no Face aqui, na igreja, eu estou a curtir, né, comentar, eu vou botar um comentário, vai sair em nome da igreja, né? Aqui eu vou botar aqui, ó, paz, Deus abençoe, vocês vão ver, Deus abençoe a todos. Isso aqui eu estou colocando, como eu sou administrador também, já vai aparecer aí, ó. A igreja, quando estiver deixando paz, Deus abençoe a todos, fui eu que digitei dessa vez. E também, além do comentário, logo à direita daí você tem compartilhar. Aí agora eu estou compartilhando, né, para os meus amigos do Face, né? Aí eu compartilhei no meu Facebook pessoal. Viu como eu aprendi, gente? Fiz a lição. Bom dia, João. Bom dia, Bruna. Aprendi a lição de casa aqui. Então, assim, várias pessoas acabam acompanhando a programação, né? E você alcança um número maior de pessoas. Pessoal, eu quero ler daqui um pouco algumas pessoas que fizeram aniversário ao longo deste ano, né? E em janeiro eu fiz menção nos programas, em março também. Mas a gente teve aí durante o período da pandemia, né, surgiu o programa Encontros de Fé de Gravataí, que até então não existia, foi a partir de março, né? Foi março, né? Foi março que surgiu o programa Encontros de Fé de Gravataí. E de lá para cá a gente teve algumas mudanças e nós acabamos de alguma forma aí não tendo mais agenda dos aniversariantes, né? E o que acontece? Eu não comento, não boto, coloco minhas saudações e minhas felicitações a todos que estão de aniversário no Facebook, porque o Facebook já é uma agenda, né? Por quê? Porque assim, imagina, em Gravataí tem em torno de 1.000 pessoas ou mais, né? Mais de 1.000 pessoas aproximadamente. E aí tu pega mais a sede, pessoal que nos conhece, outras pessoas que são conhecidos da gente aí fora do ministério. Então, se eu comentar alguém ou parabenizar alguém, daqui um pouco alguém próximo, naquele dia eu me passei, vai ficar chateado, vai ficar triste, né? Pô, tô todo dia perto do pastor ali, ele lembrou do Joãozinho da Capitinga lá, né? João da Capitinga, e não lembrou de mim que tô do lado dele. Então, para não deixar ninguém chateado, vocês vão perceber que normalmente eu só parabenizo no Facebook a minha família, né? E mesmo assim ainda não porque então eu acabo sempre no privado, eu acabo fazendo isso, salvo, né, os pastores, diáconos e evangelistas que compõem a liderança do trabalho junto comigo aqui na cidade de Gravataí. Aí eu faço no programa, porque senão, imagina só, né? Então eu pego os líderes das congregações, os pastores, diáconos e evangelistas, e gosto de parabenizá-los aqui, né, com a sua esposa também, o aniversário deles. Mas este ano aí, em função de toda essa mudança que teve, inclusive eu tinha uma colaboradora que cuidava da minha agenda, e a gente acabou trocando, então teve várias mudanças. E aí a gente reconstruiu essa agenda que havia sido perdida, né? A Bruna me auxiliou aí. Então eu quero ler neste momento aí pessoas que completaram um ano de vida no ano da pandemia, pessoas que são diáconos, pastores, evangelistas e sua família. Em janeiro nós tivemos ali, ó, a Regina, esposa do Gilberto, foi 2 de janeiro, o Lucas, filho do Paulo Dumer, dia 6 de janeiro, a Graziele, dia 14 de janeiro, filha do Gilberto,
A Valéria, esposa do pastor Paulo Rogério, dia 22 de janeiro. Em 23 de janeiro, o Pedrinho, botou Pedrinho, filho do Mateus Maria. O Jonathan, filho do pastor Christian, dia 29 de janeiro. Em março, né, teve o Zé da Silvana, foi dia 14 de março. Dia 4 de março, eu completei aniversário dia 4 de março. Né? Dia fevereiro, pulou aqui, não tinha ninguém em fevereiro, mas fevereiro é minha esposa, dia 9 de fevereiro. Em maio, tá do lado aqui, tá do lado de fevereiro. Ela fez assim, em vez de fazer, tá certo, entendi já. Em fevereiro teve aqui o João Pedro, né, o evangelista, aliás, o Pedro Renato, né? Não, o João Pedro, do filho do Ronaldo, dia 1º de fevereiro. Renato Gomes, o Renato, dia 1º de fevereiro também. A Tamires, esposa do Ronaldo, dia 4 de fevereiro. O Ronaldo, dia 6 de fevereiro. A Luciane, esposa do Fabiano, dia 8 de fevereiro. O Mateus Maria, 16 de fevereiro. Gente, é uma turma, né? Dia 9 de fevereiro, a Giovana, minha esposa. Aí nós temos uma lista grande aqui, ó. Em março, dia 4 eu fiz aniversário. Dia 14 foi o Zé. Em abril nós temos ali, ó, a Vanessa, a Elaine. Eu vou ler sem colocar as datas. Vamos lá. Em abril, a Vanessa, filha do André. A Elaine, esposa do João Maria, nosso diácono. O Benjamin e Caleb, os filhos do Adrianinho. O André, Andréia, a Deinha, filha do André. A Simone, esposa do Vitor. A Esther, filha do pastor Adroaldo. Em maio nós tivemos aí a Lara, filha do Vitor. E o João Vitor, né, que eu chamo de John aqui, que está na técnica. A Cirlei do Ricardinho. O Fabiano, isso em maio. Em junho nós temos aqui, quem mais? O David, filho do Christian. Davi, filho do Christian. O Alessandra, esposa do Ronaldo. A Jocelane, esposa do pastor Adroaldo. Daniel, filho do Renato, evangelista do Parque dos Anjos. O Adriano, em julho. O Gessé, em julho. A Seníria, esposa do pastor Christian. O Mateus. E aí, agosto, a Suelen, o Lázaro, o pastor Paulo, a Julie, a Fabiola e a Rosa. Em setembro, quem teve aqui, a Silvana, a Grace, o Wagner. Em outubro, o Vitor, o João Maria, que foi agora recente, nosso grande amigo João Maria, dia 20, né? Hoje é dia 21, foi ontem o João Maria, e a Sara. E também estivemos em setembro, dia 21 de setembro, a minha mãe, a dona Inês. Então tá aqui, eu quero deixar um abraço, carinho a todos esses irmãos que completaram ao longo do primeiro semestre, início do segundo semestre, completaram num ano que marcou a história, né? Completaram mais um ano de vida, um ano onde o mundo parou. Quem é que ia imaginar isso, né? 2019 foi o ano que o mundo parou. É isso aí, gente. Então, vamos em frente. Aqui então tá a lista dos aniversariantes deste ano até outubro. Então nós vamos seguir, essa lista vai ficar aqui, nós vamos continuar, né? Aí eu vou dando em tempo real, aí vai ficar mais fácil, né? Quem está de aniversário essa semana, eu já na segunda-feira já mando um abraço. Então nós estendemos um abraço a todos que completam mais um ano de vida nesta data e completaram neste mês. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, ok? Quem é que botou aqui? A Carla Norato. Eu é dia 8 de março, olha aí. Abraço, Carla. A Edna Pereira, bom dia, pastor Márcio, equipe, Deus abençoe a todos, obrigado. Né? A Cláudia Antunes bota aqui: Deus tem o poder para renovar nossas forças e nos renovar cada amanhecer. É isso aí, pessoal. Eu quero dar continuidade. Estamos falando a respeito do servir, né? Como é importante essa questão de servir a Deus, onde nós aprendemos, crescemos, somos edificados, fortalecidos, mas também a respeito no servir, a questão de ter uma vida em santidade. Ter uma vida em santidade e consagrada é fundamental. Uma vida em santidade e consagrada. Então, a respeito de ter uma vida em santidade, né, e consagrada, consagração é tornar sacro, dedicar à divindade, oferecer. Então, quando a gente começa a olhar esse texto e observar essa questão de vida em santidade,
o que ela nos propõe e o que exige de nós, né? Sacrifício, né? Nós temos, alguém pode dizer, mas sacrifício Jesus já fez, pastor. Romanos 12, o apóstolo Paulo fala à igreja em Roma, dizendo o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, né? Então, vamos inclusive dar uma lida no versículo 2 também, né? No versículo 2, tem duas propostas ali. É de consagração, que é tornar sacro, dedicar a divindade, ou seja, se entregar para Deus. E a outra, no que diz respeito ali à santidade, no versículo 2. Vamos ver. Romanos 12, 1 diz assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Sacrifício, entrega, não mais dor e sofrimento. É uma vida de altar, é uma vida de entrega. Ou seja, se doando na oração, se doando em tempo de leitura da Bíblia, se doando em tempo de envolvimento na obra. Então, a consagração, aliás, a questão aqui de consagração, tornar sacro, sagrado, dedicar-se à divindade, oferecer-se. Então, é o que Paulo está dizendo. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis o vosso corpo como sacrifício, vivo, santo e agradável a Deus. Então é a nossa entrega, é a nossa dedicação, é nos oferecer a nossa mão de obra, nosso tempo, né? Nos ter um devocional, algo de manhã sempre buscar a presença de Deus durante o dia, tirar tempo para a leitura da palavra, tempo para orar, para conversar com Deus. Então você está se entregando. E sacrifício por quê? Sacrifício no sentido de abrir mão. Sacrifício no sentido de morrer para algumas coisas. Sacrifício no intuito de entrega, né? Sacrifício nos lembra dor, sofrimento, mas então é pagar um preço. Nós não precisamos mais sofrer, nós precisamos mais, como vou dizer, passar uma vida oprimida. Não, na verdade é uma vida de sacrifício no sentido de entrega, de abrir mão de algumas coisas, né? Para que nós tenhamos tempo e uma dedicação, né? E venhamos a ter uma vida envolvida com Deus. Então, isso é primordial. E no versículo 2 diz assim, e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então aqui nós já temos uma proposta de santidade. Não vos conformeis com este século, não tenhamos a forma deste século. Não sejamos iguais, não sejamos moldados por este século, que é o tempo em que vivemos. Então veja bem que Paulo fala à igreja de Roma uma proposta de entrega, de sacrifício, isso tudo para que nós tenhamos uma vida, uma qualificação como obreiro, qualificação como para servir. Alguém pode pensar, mas eu não quero servir. Tá, mas a questão é, tem opção? Né? Quem está no quartel, quem entra, né, para uma unidade do Exército, Marinha, Aeronáutica, para Brigada Militar, né, você entra para uma instituição de combate, né, você vai receber uma farda, você vai receber uma arma, você vai receber credenciais que lhe habilitam e devem ser usadas em prol ao objetivo pelo qual esta instituição existe. Você vai trabalhar em prol disso. Então, não tem como, né, um soldado dizer assim, eu vou vestir a farda, mas não vou ser soldado. Quando eu servi o exército, se dizia assim, que alguns colegas eram chamados de paisano fardado. Isso aqui é um paisano fardado, olha só, né? Isso é direto do túnel do tempo. Mas deve existir esse termo ainda no meio militar. Paisano fardado. Paisano, para quem não sabe, é o civil, pessoa que não é militar. Paisano fardado quer dizer alguém que está fardado, mas ainda tem todas as características de um civil. Ele, né, ele não é militar. Só que o que acontece? Não existe, não pode existir isso, ser um paisano fardado, senão você vai ser punido. Você não tem as características da instituição a que você pertence. Só que aqui nós não estamos falando de uma instituição, nós estamos falando do corpo, estamos falando do reino de Deus, estamos falando de uma vida com Deus, estamos falando de um chamado. E todos que foram salvos têm um chamado.
né? Nós nos tornamos servos de Deus. Mas eu não sou servo, eu sou escravo. Não, veja bem, se você diz que Deus é Senhor e Jesus é o Senhor, Senhor significa dono. Então nós prestamos conta e nós somos comprados com alto preço. Nós somos comprados a preço da obra da cruz, do sangue de Jesus que morreu por nós. Então, para que nós venhamos a ser úteis, né, e que coisa bem boa é você poder ser útil. Ser útil traz uma satisfação, um contentamento, traz um ânimo, né, desperta a pessoa para a vida. Porque se a pessoa não é frutífera, ela não tem serventia, né, e parece que a vida perde o sentido. Né? A pessoa pode até cair numa depressão, porque imagina, que sentido faz a vida se nós não formos úteis? Né? Eu creio que daí isso afeta diretamente a nossa autoestima, né? Se a pessoa não é útil, né? Ela se sentindo realmente sem função e sem utilidade. Então veja bem, algumas pessoas caem em depressão, são machucadas. Então no reino de Deus, né, nós fomos chamados para desfrutar da salvação e desempenhar um serviço e desenvolver uma graça, cada um na sua área. E quando nós servimos a Deus, nos envolvemos, nós recebemos o óleo. Falei sobre isso ontem com o pastor Adroaldo. Carro na garagem, ele vai estragar, pode ser novo. Então nós temos que ser úteis. Então, na obra de Deus, para que nós possamos crescer nessa condição de servos, nós precisamos de 2 pontos fundamentais. Um deles é a consagração, é uma vida de entrega, e a outra, a questão da santidade. Santidade é que Paulo está dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, a santidade significa estar separado. Nós estamos no mundo, mas estamos separados no sentido de não estar andando da mesma forma, não andando do mesmo jeito, né? Não nos alimentamos das mesmas coisas. Vocês já viram um animal que está para o abate? Às vezes no interior, você passa por uma fazenda, uma chácara, uma fazenda, um local de criação de gado, e um dia eu passei, tinha propriedade com vários animais e nada de grama, só terra. Eu digo, mas esse gado vai se alimentar do quê? Eu não entendia, né? Me disseram, esse gado está separado, está confinado, para que ele não se contamine comendo as coisas que tem na natureza. Então, o que acontece? Ele é tratado com um alimento diferenciado para o abate. Então tem tipo de eu não sei como é que chama, tipo uns coxos alto do chão, né? E eles botam alimento e no chão não tem grama. Não tem nada de grama, não tem nada de vegetação para o gado não comer. Então a carne dele fica pura, fica limpa. Então ele está separado, ele continua no mundo, continua na natureza, né? Mas ele não está desfrutando das coisas que estão proporcionadas pelo mundo, mas ele está sendo alimentado pelo aquele que é o Criador dele, para o sacrifício, ele vai ser para o gado, né? E nós, da mesma forma, qual é o nosso sacrifício? É um sacrifício de entrega. Então, se nós queremos nos apresentar em condição nesse sacrifício, diante de Deus, nós podemos estar no mundo, mas temos que estar separados, não nos alimentando daquilo que o mundo proporciona. Não vos conformeis com esse século, mas nos alimentando, como Jesus disse na tentação, quando o diabo disse, transforma essas pedras em pães. Depois que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites, ele teve fome. E o diabo transforma essas pedras em pães. Olha o tentador dizendo, te alimenta dessas coisas aqui, tu tem poder, transforma as pedras em pães. E Jesus diz o seguinte, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. E aí isto é não andar em conformidade com este século. Nós termos uma vida, isso é estar separado. Estamos no mundo, mas não nos alimentamos do mundo, mas da palavra que procede da boca de Deus. O que nos traz vida é a presença de Deus. Então veja bem, a questão de santidade é nos abster de algumas coisas que realmente são pecados, que é pecado. E eu quero ler algumas delas em Efésios. Eu li ontem algumas, vamos ler de novo. Efésios capítulo 4. Então, sacrifício é entrega, meu irmão, não é dor e sofrimento. Você não precisa sofrer para agradar a Deus.
Você tem que se entregar, você tem que se doar, você tem que se envolver, você tem que se tornar sacro, você tem que ter uma dedicação à divindade, você tem que se envolver nas coisas que pertencem a Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Te envolve na igreja, te envolve na obra de Deus, te envolve na oração, te envolve na intercessão, te envolve na leitura da palavra. Entrega. E a outra questão, a santidade. Santidade é você não estar de acordo com este século. Não estar, como Paulo diz, não vos conformeis com este século, com este mundo em que vivemos, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Opa, eu tenho que pensar diferente. Eu não posso pensar como eu pensava antes. Eu não posso agir como eu agia antes. Então eu tenho que abrir mão de algumas coisas nesta vida em santidade, me alimentar da palavra de Deus. Então algumas coisas que são realmente pecado, eu tenho que abrir mão, eu tenho que ter conhecimento. E algumas coisas são fáceis de compreender. Outras, existem pecados ocultos, que talvez nós não percebamos. Mas aí, por meio da oração, pela busca, e como eu falei esses dias, quando você ora assim, Senhor, tira de mim aquilo que te desagrada, até mesmo as coisas que estão encobertas e ocultas aos meus próprios olhos. E aí Deus vai trabalhando pelo Espírito Santo em seu interior. Mas algumas coisas são bem claras. Olha o que diz Efésios 4, 25. Eu vou ler rápido aqui porque o tempo é pequeno. Diz assim, ó: por isso, deixando a mentira, cada um fale a verdade ao seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis. Ou seja, você pode não gostar de alguma coisa, mas te controla, tenha domínio, né? Não se põe o sol sobre a vossa ira. Não vai dormir brabo, meu irmão, vai orar antes. Então essas coisas que nós temos que cuidar nesta vida em santidade. Nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furtes mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir o necessitado. Não sai da sua boca nenhuma palavra torpe, palavra obscena, palavra de baixo escalão, né? E sim, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade. Assim transmita graça aos que ouvem, né? E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós toda amargura, cólera, gritaria, blasfêmia, e bem assim toda malícia. O que é cólera? Amargura, a gente sabe, um coração amargurado. Cólera é aquele movimento, a pessoa que explode, já briga com todo mundo, aquela coisa desmedida, né? Aquela questão de falta de controle, de domínio próprio, né? Isso é questão de cólera. A pessoa que está, ela é inflamada, é impulso violento, blasfêmia, palavras contra Deus. Quando tem gente que, mas por que Deus me deixou assim? Por que isso está acontecendo? Questionando, botando Deus contra a parede, né? Então cuidado para não blasfemiar. Essas coisas nós temos que abrir mão, né? Versículo 32. Antes, sejam uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Capítulo 5. Diz assim: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Imitadores iguais, meu irmão, só pela graça. Mas nós temos que ter como referência qual é o padrão. O padrão é Deus. Deus quer que nós sejamos perfeitos. Jesus disse: sede perfeito como perfeito é vosso Pai Celeste. Então veja que a santidade, para que nós desfrutemos de uma vida em santidade, temos que abrir mão de algumas coisas. Se eu li algumas coisas aqui que você ainda não conseguiu vencer, né? Se você não conseguiu vencer, você ora, porque Deus vai te conceder vitória. Se nós olharmos também, eu trouxe alguns textos aqui, 1 Coríntios 6. Olha o que diz 1 Coríntios 6, algumas coisas que são pecados, que nós devemos conhecer e lutar contra isso. 1 Coríntios 6, 9 diz assim, ó: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras. Idolatria, você sabe o que é idolatria, né? Tem gente que idolatra uma pessoa famosa, tem gente que idolatra uma imagem, busca através de um amuleto proteção para si só, né, para a sua vida. Você pega um crucifixo e usa ele como proteção, isso é idolatria, né? O amuleto não vai te defender. Isso é idolatria e superstição, não vai te proteger. Então, longe de vós essas coisas, né? Nós temos que se afastar disso. Nós não vamos pegar uma imagem, né, de escultura de Jesus, de Maria, de um dos apóstolos, e pegar ali e orar. Não, aquilo não é Deus em que opera tudo em todos. Nós não devemos fazer imagem de escultura em hipótese alguma. É o que diz a Bíblia. Então vamos lá. Então, ou não sabeis que os impuros não herdarão o reino de Deus?
Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, e nem efeminados, nem os sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, olha só, tais foste alguns de vós, nos encaixamos nisso em algum momento da nossa vida? Lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, Jesus tem poder para perdoar os nossos pecados. Nós temos que reconhecer aquele que encobre as suas transgressões, está em Provérbios 28:13, jamais prosperará. Eu tenho que me encontrar comigo mesmo e ter consciência dessas coisas que são pecado. Então, em Provérbios 28:13, assim, aquele que encobre as suas transgressões, ou seja, não encara de frente e não busca mudar, jamais prosperará. Aquele que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Vai desfrutar do poder de Deus, do perdão de Deus e, além disso, do poder de Deus que te faz livre dessas coisas. Porque tem gente que luta contra isso. Tem gente que não consegue deixar de ser adúltero, tem gente que não consegue deixar de mentir, tem gente que não consegue deixar o álcool. Como lutar contra isso se às vezes é mais forte do que você? Quem encobre jamais prosperará. Então nós não podemos fazer vistas grossas para essas coisas. Eu não vou acusar ninguém. Jamais. Jamais. Ninguém, nenhum obreiro, nenhum pastor pode acusar. Mas o Espírito Santo, aí nós buscando esta vida em santidade para frutificar no reino, para desenvolver uma vida com graça diante de Deus, nos encontrando cooperadores de Deus, sendo canal de bênção para a vida das pessoas, nós precisamos nos encontrar conosco mesmo. Nós precisamos nos olhar e dizer assim, esse sou eu, e reconhecer as nossas fraquezas, pedindo perdão para que desfrutemos aí do poder de Deus que opera em nós, perdoando os nossos pecados. Jesus disse que saibais que o Filho do Homem tem autoridade para perdoar pecados. E em Romanos 8, e aí alguém pode dizer, pastor, o senhor está pegando pesado esse negócio do pecado. O senhor leu algumas coisas ali que está enraizada em um e outro, como é que fica? Isso não é ser conservador demais? O senhor não está sendo daqui um pouco fazendo acepção de pessoas, porque alguns podem estar encaixados nesse pecado? Não, em hipótese alguma. Porque Romanos diz assim, que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma. Se Jesus não condena ninguém, aqueles que se arrependem e alcançam a misericórdia, pedem perdão, quem somos nós? Se há um lugar onde as pessoas têm acesso por meio da obra da cruz, que nos leva a ter compreensão do pecado, as pessoas têm livre acesso, é ao trono de Deus, por meio de Jesus Cristo. E o filtro é, Jesus perdoa todos os nossos pecados, quando nós confessamos e abrimos mão dele. E abrir mão, às vezes as pessoas confundem, né? Vou abrir mão do meu pecado, mas eu não consigo. Abrir mão é abrir mão no coração, dizer assim, eu não quero mais. Paulo diz, o querer o bem está em mim, não porém efetuá-lo. Então, veja que o pecado é impregnado. Se ele quer o bem e ele não efetua o bem, é porque o mal que está nele é muito mais forte do que ele. E assim somos nós. Então, veja essa luta constante para que tenhamos uma vida em santidade. Nós temos que nos apresentar diante de Deus reconhecendo, não podemos ser hipócrita. A gente pode enganar as pessoas. Nós podemos ter uma aparência, uma camisa, uma roupa, um penteado, uma postura, um vocabulário. A gente vende uma imagem nossa. Mas para Deus, não. Para Deus, Ele sabe quem somos. A questão é, o que precisamos então para ser perdoados? Para ser transformados? Reconhecimento. Uma disposição de coração. Sabe o que Jesus disse para Pedro? Pedro tinha negado Jesus 3 vezes antes que o galo cantasse. Quando Jesus disse para Pedro que isso ia acontecer, antes de acontecer, Pedro disse o seguinte, não, jamais, eu te amo, nunca te abandonarei. Pedro, tu vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. E Pedro negou Jesus 3 vezes. Chegaram para Pedro, mas esse aí não é um deles que andava junto de Pedro? Não, nem o conheço. Por 3 oportunidades aconteceu isso. Depois da ressurreição, Jesus apareceu aos discípulos e disse para Pedro, eu fico imaginando o olhar profundo, sabe quando a gente faz assim, de Jesus para Pedro, e dizendo assim, Pedro, tu me amas? Olha, eu chego a me arrepiar.
Imagina, Pedro, tu me amas? Olhando olho no olho de Pedro. E Pedro diz assim, sabe, Senhor, que eu te amo. Então apacenta minhas ovelhas, cuida do meu rebanho. Por 3 vezes Jesus perguntou a mesma coisa para ele. Pedro, tu me amas? Aí diz que Pedro se entristeceu. Começou a chorar. Pedro ficou triste, porque ele havia negado Jesus 3 vezes. Sabe o que a gente percebeu ali? E na última vez Pedro disse assim, Senhor, tu sabe todas as coisas. Tu sabe que eu te amo. Se Pedro disse que Jesus sabe todas as coisas, e Jesus sabe mesmo, ele conhece o teu coração, conhece o meu, conhecia o coração de Pedro, e Pedro disse, tu sabe todas as coisas, e Pedro disse, eu te amo. Tu sabe que eu te amo. E Pedro chorou por quê? Porque Pedro, amando Jesus, negou Jesus. Veja como você pode querer o bem e não conseguir efetuar. Foi o que Paulo diz. Se eu faço o bem que não quero, o mal que não quero, e se faço, já não sou eu quem faz, é o pecado que habita em mim. Quando Pedro chorou, Pedro caiu em si, que mesmo amando Jesus, ele não conseguiu honrar Jesus. Então, ele disse assim, Pedro, quando tu era mais moço, tu te cingias, tu te vestias e tu ia para onde tu querias. Quando tu for mais velho, no sentido de ser maduro, outro vai te cingir é ser vestido e revestido, e tu vai andar por lugares onde não queres. Isso significa com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Qual é o gênero de morte? O que significava aquilo? Quando ele era mais novo, ele governava a vida dele, fazia o que ele queria. Quando ele fosse mais velho, mais maduro espiritualmente, quando caiu a ficha, tu vai ser revestido e cingido por outro, significa pelo Espírito Santo. E aí tu vai ser conduzido por lugares que você não quer. Ou seja, você não vai mais governar a sua vida. É Deus quem vai conduzir a sua vida. E vai te levar por lugares não é onde você quer, mas onde é necessário, de acordo com a vontade de Deus. Olha a vida em santidade. Que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus? É morrer para si mesmo. Então, quando nós nos esvaziamos, assim como Jesus fez antes de vir ao mundo, não julgando como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Só há uma maneira de assumir a forma de servo, e serve alguém que está na mão de Deus, serve alguém que é útil para Deus, serve alguém que antes do milagre acontecer e a bênção chegar para alguém, passa por ele a unção e passa por ele o óleo. Você sabe o que é isso? Você recebe a primícia de Deus na sua vida. E veja bem, é necessário se esvaziar-se de si mesmo. Então algumas coisas que eu li aqui, fica difícil, às vezes a pessoa é beberrona, é chegado no álcool aí, né? Às vezes a desculpa do vinho é para ter saúde. Mas não, é porque está preso nisso. É que nem chimarrão e cafezinho. Que coisa boa tomar um chimarrão e cafezinho. Mas se te dominar, se tu não conseguir ficar um dia sem, meu irmão, tu tem cuidado. Porque daí a coisa está invertendo o valor. Tu pode tomar um cafezinho, tu pode tomar um chimarrão. Mas se algumas coisas te dominam, quem tem que nos dominar é o Espírito Santo. Nós temos que nos esvaziar de nós mesmos para ser conduzido por Deus. Então essas coisas que são pecado, nós temos que calçar o pé. E ter consciência. Mentir é pecado, beber é pecado, ser efeminado é pecado. Aí tem vários aqui que eu li. Né? Não me julguem mal, mas aqui um pouquinho tem que olhar e dizer assim, Senhor, tira isso de mim. E Deus vai te ajudar e Deus vai te abençoar. Isso é ter uma vida em santidade para que nós possamos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. Nós lemos ali em Romanos 12, o que nós lemos ali? Vamos de novo, Romanos 12, 2. Porque todo mundo quer desfrutar da perfeita e agradável boa vontade de Deus. Mas olha só, e não vos conformeis com esse século, ou seja, não seja igual ao mundo, não tenha o padrão do mundo, tenha uma vida em santidade, é o que Pedro está dizendo, Paulo está dizendo aqui. E não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu tenho que mudar, inclusive a minha maneira de pensar, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. São 8 horas e 40 minutos. Hoje eu emendei porque o tema é longo. E eu tenho ainda mais alguns textos para abordar, mas nós vamos ao intervalo comercial. Né? Mas antes nós vamos algumas imagens do último jejum. E domingo que vem, às 9 horas da manhã, nós temos o jejum. Nós vamos às imagens do jejum e depois ao intervalo comercial. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há.
mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Deus enviou seu filho amado para morrer em meu lugar. Na cruz sofreu por meus pecados, mas o sepulcro vazio está, porque ele vive, porque ele vive. Posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, terei na glória o meu Jesus que vivo está, porque ele vive. Eu posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida. Programa We Young, Jovens Encontros de Fé Gravataí, aos sábados, 13 horas da tarde. Assista pelo YouTube e Facebook Encontros de Fé Gravataí. Não se esqueça de curtir a página e se inscrever no nosso canal. Encontros de Fé Gravataí. Patrocínio Madeireira e Ferragem Central. Aqui tudo para sua construção e reforma. Rua Dom Feliciano, número 848, Parada 66, em Gravataí. Tradição em qualidade e atendimento. 3490-3161. Direção Cristã. Funerária Santana. Plantão 24 horas. Avenida Dorival de Oliveira, 955. Parada 79, em Gravataí. Paiva Balas de Goma. 984-770080. Imola Veículos. Avenida Venâncio Aires, 3300, em Canoas. Consultor especializado Gilson Rangel. 999-755775. Esclareça suas dúvidas referente ao financiamento ou troca de seu veículo. Carioca Multimarcas. Avenida Presidente Vargas, 1146, em Esteio. Fone 3033-4123. Consultoria prévia e garantia de um bom negócio. Empresa com direção cristã. Seguro de automóvel, residencial, vida e seguro saúde Bradesco. Melk Corretora de Seguros. Protegendo seu patrimônio e a quem você ama. Melk Corretora de Seguros. 3484-1313. WhatsApp 999-26-2957. Auto Socorro FC. Táxi, guincho, troca de pneus.
Pneus, SOS Combustível, venda de baterias e carga de baterias. WhatsApp 51986130103 e 51993075407. Lube Mais, lubrificantes e filtros. Trabalhamos com as principais marcas de óleo do mercado. Temos óleo original para seu veículo, troca de óleo, filtro de óleo e filtro de ar. Mão de obra especializada, de segunda a sexta, das 8 às 19 horas. Sábado, das 8 às 12 horas. Lube Mais, Avenida Frederico Ritter, 1305, Cachoeirinha, Centro Automotivo para troca de óleo. Contato 2160 8242. Voltamos. Estamos de volta, 8 horas e 46 minutos. Bênção de Deus, programa Encontros de Fé. Sou o pastor Márcio, vamos continuando. Estamos falando sobre santidade, sobre abrir mão de algumas coisas, né? E apresentar diante de Deus. Se você olhar em 1 João capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então veja bem, fica claro que algumas coisas temos uma dificuldade de abrir mão, né, que estão enraizadas em nós, mas é na comunhão com Deus, nesse sacrifício, nessa entrega, nos alimentando não das coisas do mundo para não ter a forma do mundo, que nós vamos renovando e transformando, mudando a nossa maneira de pensar. Não é assim por um esforço natural, é por uma entrega e uma vida de comunhão com Deus. Então, se andarmos na luz, ou seja, andarmos na luz, quando Jesus diz que nós somos luz do mundo e sal da terra, ele está dizendo que a igreja, nós no sentido de igreja, porque nós não temos luz própria, não. Pelo contrário, nós somos trevas, filhos das trevas, como os demais, né, como a palavra de Paulo nos ensina. Mas se nós somos luz do mundo e sal da terra, significa a igreja é luz do mundo e sal da terra. Então, se porém andarmos na luz, então se nós tivermos uma vida de consagração, uma vida a nos tornar uma vida de dedicação a Deus, nos envolvendo com a igreja, isso é andar na luz. Nós tivemos uma vida de oração e de busca, é andar na luz. E o que acontece? Se andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. Nós vamos ter facilidade de se encaixar no congregar, facilidade de se relacionar com os irmãos, passando tranquilamente, administrando tranquilamente as diferenças de pensamento, as diferenças de formação, e vamos administrar muito bem aquelas coisas que talvez não seja exatamente como pensamos, porque nós vamos ter a mesma confissão de fé e nós vamos servir ao mesmo Deus, e é o Espírito Santo que age em todos, trazendo uma harmonia nesta relação. E também diz aqui, né, que quando andamos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, nós acabamos perdendo o desejo e o gosto para algumas coisas que estão enraizadas. Porque quem comete pecado é escravo do pecado. Então temos que entender que a escravidão, ela não te dá alternativa. Ela não te dá alternativa. Você não tem como sair da escravidão, né? Aquele que te mantém escravo não quer te soltar. A única maneira de ser livre dele é porque há poder em Cristo Jesus para perdoar pecados. Há poder em Cristo Jesus para te soltar das amarras do pecado. Em outras palavras, é nesta vida de consagração e de uma santidade, de busca em santidade, que você vai se tornando livre das amarras do pecado. Ou seja, aquilo que você não conseguia se desvencilhar de uma prática de impureza, de algum pecado, pela presença de Deus em sua vida, você vai perder o desejo de fazer estas coisas. Então, por isso é importante, né, o que diz em Provérbios 28:13, o que encobre suas transgressões jamais prosperará, mas aquele que as confessa e deixa, né, esse alcançará misericórdia. Você pode conversar com um pastor, né, e fazer a sua confissão, ou diante de Deus, né. Teve pessoas já me procuraram pessoas com situações assim. Na verdade, o pastor é uma caixinha de segredos, né? Tem muita coisa aí que
a gente fica de cabelo em pé, arrepiado, né? Mas a gente vê que houve uma transformação quando a pessoa renunciou e a gente orou e abençoou. Então, são coisas importantes. E aí, se nós olharmos em Gálatas 5,19 também, outras coisas serem observadas, ó, que são pecado. Ora, as obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúmes, ira, discórdia, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino do céu o que tais coisas praticam, né? Então, luxúria, lascívia, a mesma coisa, é conduta vergonhosa na área da sensualidade, imoralidade sexual. Porfia é discussão, briga, desentendimento. A gente tem que evitar essas coisas, né? Então, ter uma vida consagrada, uma vida em santidade, uma vida de entrega, uma vida separada para Deus, né? Então, se você olhar em João 8,29, bastante texto hoje para a gente meditar, né? O tempo é curto aqui, mas a gente vai, na medida do possível, trazendo alguns textos. João 8,29, veja o que diz lá, ó. Olha o que Jesus disse: aquele que me enviou está sempre comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então, até então, nós estamos falando aqui de uma vida de se abster do pecado. Então, reconhecer que somos pecadores, alguns nós vencemos com facilidade e outros nós vamos ter que... É uma batalha espiritual. Senhor, me abençoa, Senhor, me ajuda. E aí você vai tendo uma vida de entrega, de consagração e uma vida de santidade. E outro ponto que eu quero entrar, que hoje não vai dar tempo, eu vou concluir amanhã, para que tenhamos uma vida de servo e uma vida frutífera no reino de Deus, e uma vida abençoada, é se encaixar na visão e no propósito, né? Então, abrir mão do pecado não é tudo. Abrir mão do pecado, reconhecer que algumas práticas de pecado nós não conseguimos vencer com facilidade. Então é não encobrir o pecado, é confessar o pecado, renunciar certas práticas. Esse é um ponto importante para que sejamos servos e frutíferos. E o outro que eu quero entrar amanhã é sobre se encaixar na visão. Que aí entra aqui, que Jesus disse: aquele que me enviou está sempre comigo e não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Então veja que para desfrutar da presença de Deus tem que haver uma vida em santidade, tem que haver uma vida de entrega e também tem que se encaixar no propósito, se encaixar na visão. Tem muita gente que deixou o pecado, tem muita gente que tem se consagrado para Deus, tem muita gente que tem se dedicado a Deus, se dedicado à obra, né, tem aberto mão do pecado, não está conforme esse século, não está de acordo com este mundo, mas as coisas não andam porque não se encaixou no propósito, né? Não se encaixou na visão. Aí nós vamos entrar no outro ponto amanhã, que é muito legal também, que traz edificação. 8h54, nós vamos ficando por aqui, nós queremos orar e abençoar a tua vida nesta manhã, em nome de Jesus. Pai, nós oramos nesta manhã, Deus, te somos gratos pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela tua bondade, pelo teu carinho para conosco. Oramos, Pai, clamando pela tua presença, pelo perdão dos nossos pecados. Abençoa cada um, Senhor, com esta graça. Abençoa cada um, Senhor, com a tua presença, Jesus. A luz e o poder do teu evangelho que dá uma visão perfeita em relação, Senhor, a quem somos e quem tu és. E pedimos nesta manhã, Deus, desperta cada um para que possa ter uma vida em santidade, uma vida, Senhor, de consagração, uma vida de entrega. Não permita, Senhor, que o teu povo, a tua igreja, possa andar em conformidade com este mundo, mas que seja renovada pela transformação da mente, do coração, por uma vida de altar, uma vida de cruz. Nós oramos, Pai, ministrando a tua presença em cada lar, em cada família. Toca, Deus, com o teu poder. Abençoamos a tua casa, abençoamos a tua família, abençoamos a tua vida. Pai, derrama do teu Espírito Santo. Liberta os cativos, cura os enfermos. Sopra do teu poder. Nós abençoamos a cada ouvinte, a cada irmão, a cada irmã. Ministramos a tua paz, Senhor, sobre cada lar. Ministramos a paz de Deus sobre a tua vida nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém e amém.
isso aí, pessoal. Ficamos por aqui, 8 horas e 55 minutos. Abraço, carinho a todos que estiveram conosco. Entrou aqui também a Celiane, colocando um amém. Obrigado, Celiane. A Vera, obrigado por dizer palavras que não é do nosso vocabulário e explicar para que consigamos entender a palavra de Deus. Legal, né? Legal. Falei sobre luxúria, sobre a lascívia, que é imoralidade sexual, né? Então, legal. Blasfêmia, que é desonrar a Deus, desrespeitar a Deus. Cólera, que é impulso violento, né? Então, são palavras que não é do nosso dia a dia, mas é importante, né? Terem prestes, ela bota amém. A Celiane bota amém, amém, amém. Legal, Celiane. A Helena da Silva Mélio coloca amém aqui também, pessoal participando, né? Verdade, pastor, evangelho é o poder de Deus. A Cláudia coloca aqui. Nós vamos ficando por aqui, pessoal. 8 horas e 56 minutos. Hoje, quarta-feira. Hoje, a partir das 20 horas, tem reunião na Parada 64. Faça a sua inscrição ali, 996-321-740. Um culto de fé, de socorro, milagres e libertação. Amanhã estaremos de volta a partir das 8 horas da manhã. Lembrando que amanhã de tarde também tem culto na Parada 64. Ficamos por aqui. Forte abraço, carinho e a paz do Senhor. Programa Encontros de Fé de Gravataí, via internet, de segunda a sexta, 8 da manhã. A apresentação, pastor Márcio Santana Dias e equipe. Te adoramos, Senhor, pois Tu és o único digno de receber a glória, a honra e a adoração. Obrigado por Tua fidelidade e pelo Teu amor, Jesus. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém é como Tu, bendito Deus. Grande é Tua fidelidade. Tua fidelidade é grande, Tua fidelidade incomparável é. Ninguém